Meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora e há muitos anos construo uma parceria com o Instituto Estre chamada Histórias para Pertencer ao Mundo, mais especificamente desde 2015. São 5 anos e em cada ano a gente faz juntos, a muitas mãos, a muitos olhos e muitos corações, 2 narrativas ligando alguns conceitos de educação ambiental. Eu vou com essas histórias para várias escolas brasileiras, recebo grupos imensos e a gente faz a história de um modo colaborativo. Isso significa que as perguntas das crianças, os anseios, as lembranças, todas as contribuições que elas trazem compõem a história. E hoje eu vim aqui para conversar com o educador, com o pai, com a criança, com toda a comunidade escolar envolvida nesse processo de aprender que a gente partilha entre tantas inteligências diferentes, entre tantos olhares e que nesse momento chama um acolhimento de algumas perguntas novas. O que a educação ambiental tem a ver com esse momento que a gente está vivendo agora? Essa pergunta é muito boa, porque essa pergunta pede que a gente olhe para o que a gente entende como educação ambiental. O nosso ambiente é feito do planeta, é feito da água, da terra, da vegetação, dos animais, das vidas. Só que o nosso ambiente também é feito de uma coisa invisível, chamada memória, chamada cultura, chamada rede de relações humanas e dentro dela a nossa capacidade ética. Diante da pandemia, diante do Covid-19, de uma situação que abrange todo o planeta, é preciso que a gente olhe para esse ambiente que nos compõe, para que a gente pense junto como é que a gente vai fazer para acordar a prioridade máxima a todas as vidas e para aprender, reaprender a lidar com o tempo, a lidar com a educação, a lidar com a gente, a lidar com o coletivo, no sentido de reinventar um modo de cuidar desse ambiente interno e externo. Gente, como é que a escola fica agora? Eu queria dar um recado especial para os professores. Queria dizer que não há gente mais persistente, mais aberta, com mais capacidade de aprender rápido do que professor. Os professores estão dando um show, estão batendo um bolão, estão aprendendo a usar a tecnologia, as redes sociais, as plataformas que existem, estão repensando suas práticas e se tornaram em pouquíssimo tempo editores, fotógrafos, youtubers e muitas outras profissões. Eu queria dizer que eu tenho uma grande admiração por esse esforço, porque é um esforço de conexão e é um esforço de afirmar a presença e a gente não pode deixar isso para trás, principalmente nesse momento. Mas eu queria também dizer que a escola vai muito além dessas telas, que a escola tem saberes distintos e as pessoas da escola têm idades diferentes, culturas diferentes, modos de pensar diferentes, origens diferentes, o que enriquece o processo de aprendizado e faz com que a gente não esqueça que ensinar alguém a aprender vai muito além do conteúdo passado. Na escola a gente aprende a conviver, na escola a gente aprende quem a gente é, na escola a gente aprende a fazer parte, a pertencer ao mundo e a se tornar o narrador de nossa própria história. A escola é um dos lugares mais habitados que há e não é de se estranhar que mesmo em telas muito pequenas, o coração da escola, que é o educador, esteja vivo exatamente no momento em que a gente mais precisa dele. Essa pergunta me lembrou uma história e eu vou contar essa história para vocês agora. É a história de uma aldeia que recebe a visita de um homem branco, mas recebe a visita exatamente no momento da festa dos peões, que é um dia muito especial para aquele povo. Nesse dia, os meninos acordam cedo e vão em busca da árvore certa. A árvore certa tem um tipo de madeira perfeito para fazer os peões que eles precisam para o ritual da noite. Então os meninos sobem uns nos ombros dos outros para alcançar o graveto mais alto. É esse o graveto certo. Depois eles vão até o rio e aí tomam vários banhos de rio e molham e secam essa madeira ao sol. Quando a madeira está pronta, os meninos levam para as meninas. São as meninas que andam pela mata em busca das penas,
mas não qualquer pena. Precisa ser a pena que se despregou de um bicho, uma pena colorida, bonita, que esteja dando sopa ali na floresta. Depois, as crianças mais velhas, quase adolescentes, amarram a pena à madeira e pintam o peão. Pronto, o objeto está pronto, as mulheres trazem a comida que fizeram juntas, os homens preparam a caça e quando dá meia-noite a pessoa mais antiga daquele grupo acende a fogueira e os peões são lançados ao chão. E ao se mexer, os peões fazem uma sombra rodopiante no chão e essa sombra revela histórias passadas, histórias e lembranças e escolhas de tempos remotos. Fazem com que todos rememorem as histórias de quem um dia viveu naquele território e também são as mesmas sombras que mostram que tempo vai ser o tempo futuro e como é que vai se viver ali. E nesse jeito, momento presente, momento passado e momento futuro se encontram e todos festejam juntos. Depois, a fogueira apaga, os peões ficam no chão e as crianças dormem. E a questão é especificamente essa. No dia seguinte, o homem branco acorda e percebe os peões no chão. Ele acha aquilo um desperdício, ele acha que aquilo não funciona, então ele chama as crianças e diz: gente, para que isso? Por que vocês tiveram tanto trabalho para fazer os peões e deixaram assim no chão? Por que vocês não guardam e o ano que vem o peão já está pronto? Os meninos não entenderam. Alguns riram dele e o mais velho explicou e disse: meu moço, isso aí não é peão. Isso aí é só madeira com pena amarrada. Peão é tomar banho de rio junto. Peão é subir uns nas costas dos outros para achar a madeira certa. Peão é a caçada silenciosa das meninas, as penas mais coloridas. Peão é ver minha avó todo ano acender essa fogueira porque ela tá aqui com a gente e ela ainda não partiu. Então esse homem entendeu. Existem saberes que são de outra dimensão, existem saberes que são de um outro modo de se pensar no planeta, de um outro modo de pensar a natureza, de um outro modo de pensar a si mesmo e o meio. E nesse momento em que a gente está todo mundo em suas casas, em que a gente está reservado, fechado, sem tanta possibilidade de atuação e sem tanta possibilidade de ação diante da vida, a gente se lembra dessas histórias que podem ser de grande serventia no sentido da gente olhar para outros modos de pensar a vida, de pensar as prioridades e principalmente de pensar o que é processo, o que traz a gente até aqui, quais são todas as redes invisíveis que a gente tece quando está junto em prol de construir alguma coisa coletivamente. Fica a inspiração, vem comigo!